vai preparando a agenda, porque a MotoGP já tem um calendário provisório para 2025. Mas ó, aguenta a mão aí, não vai comprando passagem, nem tampouco reservando hotel, porque a probabilidade é que muito disso ainda mude, ou pelo menos um pouco disso ainda mude. A Federação Internacional de Motociclismo divulgou um calendário de 22 paradas, que é um calendário maior do que a gente teve esse ano, né? Estavam previstas 21 corridas, a gente está fechando com 20. Teve uma que foi substituída, né? Por isso tiveram as duas etapas em Misano, mas o GP da Índia efetivamente caiu. Então, foi uma temporada reduzida em relação ao original, mas a do próximo ano também não tá assim 100% certa. Pela programação que eles divulgaram, o campeonato vai começar em 2 de março, na Tailândia, que a gente já estava sabendo. A gente já tinha essa informação, né, dessa troca saindo do Catar, porque tem a questão do Ramadã. O Ramadã não estava interferindo no Grande Prêmio do Catar de moto, mas a gente já tinha tido outras corridas ali do Oriente Médio, aconteceu na Fórmula 1, por exemplo, com a Arábia Saudita, em que o Ramadã teve uma influência, e agora também acontece com a MotoGP, então vai abrir o campeonato na Tailândia. A segunda parada é o GP da Argentina. E esse GP ainda tem muita especulação de que ele deve ser cancelado, que ele deve efetivamente ficar de fora da programação. Termas de Rio Hondo já não estava na programação desse ano, né? Já tinha sido cancelada na época, porque tinha ali uma questão político-econômica atrapalhando as coisas, porque houve a mudança de governo, né? O governo Javier Milei começou, na época ele não tinha nem secretaria de esporte, nem nada do tipo. Existe uma fatia do dinheiro para a realização da corrida que é paga pelo governo, e aí nessa confusão eles não sabiam se o dinheiro viria, não sabiam sequer eles sequer tinham uma interlocução, né? O que eles apontaram na época é que eles sequer tinham com quem falar no governo Milei, então eles sequer sabiam se efetivamente teria esse pagamento ou não. E aí as coisas acabaram não rolando. Eu sei que muita gente vai falar, mas o governo não tem mesmo que pôr dinheiro e tudo mais. Isso é uma prática comum, tá? A gente pode falar sobre o que está acontecendo em Portugal, por exemplo. Portugal esteve perto de perder a vaga de Portimão no calendário, porque estava com dificuldade de pagar a taxa, efetivamente, para a Dorna. Era um esforço, o próprio Miguel Oliveira tem falado abertamente disso, era um esforço muito mais da região do Algarve, com alguns municípios ali que ajudavam a pagar essa taxa da Dorna, mas sem a participação do governo central estava ficando difícil. Só que aí o governo decidiu interceder, porque eles também entenderam que existe uma contrapartida importante. Você movimenta a economia da região, você expõe o teu país para uma audiência diferente, então você mostra o potencial turístico do país e tudo mais. Então Portugal entendeu que era uma alternativa, né? Uma coisa importante manter essa corrida. Por isso está ajudando e por isso Portugal garantiu 2 anos de contrato para ficar no calendário em 2025 e 2026, pelo menos por enquanto. Mas, voltando à Argentina, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Muita gente está apontando que Termas de Rio Hondo vai cair de novo do calendário. Na sequência, o campeonato vai para os Estados Unidos, né, para o GP das Américas. E aí, volta para o Oriente para correr no Catar, uma corrida que foi transferida para 13 de abril, corrida noturna também, no circuito de Lusail, que a gente já está acostumado. Depois o campeonato passa por Espanha, França, Grã-Bretanha, Aragon, Itália, Holanda, Alemanha, e aí tem mais uma novidade que é a volta da República Tcheca. O circuito de Brno é um queridinho da galera, todo mundo gosta de Brno porque tem boas corridas, é um bom circuito, mas tinha caído também por falta de recurso, né? Ele é de propriedade do pai do Karel Abraham, que correu durante muito tempo na MotoGP, e aí faltava dinheiro, eles acabaram saindo. Só que essa é uma corrida que ainda está dependendo de contrato. Tem algumas pendências, inclusive precisa ser feito o recap total do circuito para poder receber a corrida de novo. Mas esse, ninguém está suspeitando de que não vai rolar. Parece que Brno voltou de vez e voltou, pelo menos para ficar nesse momento. Depois, o Mundial vai seguir para a Áustria antes de uma data prevista para a Hungria. A Hungria seria na pista de Balaton Park, que é uma pista que a gente tem visto aparecer ali no calendário nos últimos anos na posição de reserva. Só que quando se precisa de uma pista, como se precisou nesse ano, né, por conta do cancelamento do Cazaquistão e do cancelamento da corrida da Índia, não foi para a Hungria que foi, porque essa pista não tem homologação. Ah, as obras estão sendo feitas e tudo mais. Ok, mas
ela já estava lá nessa posição de reserva há algum tempo, nada foi feito e ela não podia acomodar um mundial. Então, até se ter a homologação, também vamos ver, né? A opinião do pessoal é meio dividida. Tem quem diga que vai rolar, tem quem diga que não. Depois o campeonato segue para Catalunha, San Marino e aí entramos na fase asiática, que vai ser um pouquinho diferente da desse ano, né? Esse ano a gente está abrindo com a Indonésia, depois vai para o Japão, no próximo ano tá ao contrário. Primeiro o Japão, depois Indonésia, aí Austrália, Malásia e aí a gente fecha com 2 etapas na Europa. Primeiro em Portugal, em Portimão, e aí em 16 de novembro a Comunidade Valenciana recebe a final da temporada, né? A última corrida do calendário. Uma mudança importante é que a gente não tem nenhuma corrida com trinca, então não tem 3 corridas seguidas como a gente teve nesse ano, e como acaba sendo muito exigente para os pilotos, para os mecânicos e para todo mundo que está envolvido. Então é um campeonato melhor pensado nesse sentido, para não sufocar ninguém. E a gente também não tem o Cazaquistão, né? O que surpreende um total de 0 pessoas, porque é uma prova que não conseguiu ser realizada nesse ano. Falaram aí da questão das chuvas, o que é verdade, a gente teve algumas chuvas incomuns na região, e aí teve inundação e tudo mais. Mas se fosse só por isso, poderia ter voltado para o calendário e não voltou. Então, a grande ausência. Não dá pra dizer que é uma grande ausência, porque nunca teve, a gente não sabia se seria legal ou não, mas Cazaquistão não tá na programação. Então tem as 2 novidades: o retorno de Brno, a prova na Hungria, Portugal permanecendo, graças a essa intervenção, né, do governo central, que tá pagando a conta. Tailândia passando para a abertura do campeonato, Catar ficando ali na 4ª etapa ou 3ª, dependendo do que acontece com a Argentina. E aí o circuito que ficou como reserva foi o circuito da Índia. A Índia é uma situação mais política ali. A MotoGP tem interesse em estar na Índia, porque a Índia é um dos maiores mercados de moto do mundo, então é uma etapa que é interessante para as fábricas. Isso a MotoGP nunca escondeu, ela sempre deixou claro que era uma corrida importante para os construtores. Mas eles estão ali com um problema de dinheiro mesmo, porque eles pegaram o período eleitoral, o que aconteceu nesse ano, né? E aí não podia fazer o repasse por conta das leis locais, né? Então adiaram para o começo desse ano e parece que agora perdeu o promotor. Então eles estão procurando um outro promotor e aí não daria tempo de fazer isso. Teria que transferir a prova para a parte final do calendário. Eles entenderam que não tinha uma data para colocar ali, então optaram por deixar para o próximo ano e colocar para esse como reserva. A Índia foi uma corrida legal no ano passado. De novo, é um mercado interessante, então seria importante estar lá. E essas provas, né, do Sudeste Asiático têm um apelo diferente. Por exemplo, na Indonésia, a gente viu isso na quarta-feira, os pilotos foram recebidos nível rockstar, assim, uma galera na rua, uma multidão saiu nas ruas na capital de Lombok para receber os pilotos com festa. Tinha muita gente mesmo, os próprios pilotos ficaram admirados, impressionados. A gente teve imagens da chegada do Marc Marques no aeroporto, uma farra danada, todo mundo animado em receber o Mundial. Então é um país que certamente merece esse lugar do calendário pela paixão das pessoas, pelo interesse das pessoas. Então é isso que a gente está vendo. Programação de 22 etapas, sem trincas e com algumas provas que ainda podem ser canceladas. Mas, no geral, é um calendário legal. É um calendário com as pistas clássicas que a gente gosta, né? Ninguém foi embora, a gente tem ali as pistas que a gente efetivamente gosta. Mugello, tem Misano, tem Assen, que não pode faltar nunca, tem Phillip Island, que deveria ser tombada como um patrimônio ali da MotoGP, daquelas que não pode sair nunca. E tem também novidade, né? A volta de Brno é legal. Balaton Park, o circuito em si, teve gente que não gostou muito, né? O Alex Espargaró, por exemplo, manifestou preocupação com segurança, mas o lugar é muito bonito. Então, em termos de paisagem, vai ser bonito se acontecer. Mas veremos. Esse é o primeiro rascunho, vamos ver o que muda a seguir. Mas me conta aí, o que você gostou desse calendário? O que você não gostou? E tá pretendendo ir acompanhar alguma etapa pessoalmente? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!